Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Nós vamos resolver hoje o exame de matemática do ano 2020 da 10ª classe. Este exame aqui que corresponde ao exame da primeira época, certo? Ou primeira chamada. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu te convido a se inscrever. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você fique a par de todo o cenário que for acontecer aqui neste canal. E vamos à resolução. Observe que nós temos aqui o exercício número 1. No exercício número 1, temos aqui um gráfico, uma função quadrática. Observe que nós temos aqui uma parábola, certo? Por ser uma parábola, então nós sabemos de antemão que é uma função quadrática. Então, ele pede para nós determinarmos aqui toda esta situação aqui. Esta situação, nós basicamente chamamos de o quê? Estudo completo de uma função. A linha A do exercício pede-nos aqui para nós determinarmos aqui o domínio desta função. O domínio de uma função são todos os valores que fazem com que a função exista, certo? São os valores independentes. Então, observa aqui que nesse eixo de x, nós encontramos aqui todos os valores que determinam a existência da função. Ou seja, se formos a perceber que do menos infinito, assim como os valores do mais infinito, que o x for assumir, a nossa função ele existe. Então, nós concluímos que o domínio da nossa função f é dado pelos valores de x que pertence ao conjunto dos números reais. Feito isso, você fatorou 0,5 valores. A linha B do exercício pede para nós determinarmos aqui o contradomínio da função. O contradomínio de uma função, basicamente nós temos só que olhar aqui o eixo de y. Então, no eixo dos valores de y, nós encontramos aqui os valores do contradomínio, que são os valores que pertencem ao conjunto de chegada. Então, observe que o primeiro valor observado aqui é o menos 4, certo? O menos 4 é o primeiro valor deste conjunto aqui de contradomínio, certo? Então, nós podemos dizer que contradomínio da nossa função, por outra, podemos representar ainda como D, colocamos um traço aqui em cima, nossa função f é igual ao quê? Aos valores de y que pertencem ao intervalo fechado que parte de menos 4, isto se vai até o mais infinito. Todos esses valores aqui, y for assumido, então fica aqui ao mais infinito e nós colocamos o nosso intervalo em aberto. A questão da linha C, ele pede para nós determinarmos aqui os zeros da nossa função. Lembrando que os zeros de uma função são o quê? São todos os valores, zero de função, são todos os valores em que a função intercepta o eixo de x, certo? Então, nós vamos trabalhar aqui novamente com o eixo de x. Aqui, nesta interseção entre o gráfico e o eixo, é aqui onde estão os zeros da nossa função. Em palavras mais simples, nós podemos dizer que zeros de uma função ou raízes de uma equação ou de uma função são os valores que anulam a nossa função, que fazem com que a função seja igual a zero. E esses valores são quando x1 é igual a menos 2 e quando x2 é igual a 2, que são esse e este valor, certo? A linha D, o exercício pede-nos que a gente determine o vértice da parábola, certo? Observe que o vértice da parábola é um ponto, certo? É um ponto, certo? Que é composto pelo x vértice e é composto pelo y vértice. Então, é um ponto que é composto pelo par coordenado x vértice e y vértice. Então, nós podemos dizer claramente, cadê o x vértice? X vértice está aqui neste ponto aqui, certo? Neste ponto, nós temos o x vértice igual a zero. O x vértice é igual a zero. E y vértice é igual a quanto? É igual aqui a menos 4. Vamos aqui, menos 4. Certo? Então, nós podemos aqui escrever ou representar o par ordenado. Aí fica 0 para x vértice e menos 4 para y vértice. Feito isso, eu já respondi 3, 4 perguntas até neste momento. Vamos aqui à pergunta da linha E. A linha E pede aqui para nós verificarmos um gráfico e a gente dizer a variação do sinal da função. Então, nós temos aqui a linha E, certo? Nós temos a variação do sinal da função. Observe que, primeiro que eu tenho que saber, para poder responder a essa pergunta, eu tenho que saber para quais intervalo a minha função é positiva e para quais intervalo a minha função ela é negativa. E nós sabemos que um gráfico é positivo quando estiver acima do eixo x aqui, certo? Quando estiver aqui, o meu gráfico é positivo. Mas quando o gráfico estiver aqui abaixo do eixo x, o meu gráfico aqui assume valores negativos.
certo? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos expressar. Observe que eu posso dividir aqui em intervalos. Tenho este intervalo aqui, certo? Tenho este intervalo e tenho este outro intervalo aqui, em que o gráfico está acima do eixo de x, e também tenho este intervalo em que o gráfico está abaixo do eixo de x. Então, são três intervalos. Eu vou expressar esta resposta da seguinte forma. No intervalo aberto, que parte do menos infinito até o menos 2. Então, coloco aqui menos infinito até menos 2 em aberto. Eu coloco aberto por quê? Eu coloco aberto porque eu sei dizer que o 2 não pode pertencer a esse intervalo. Se o 2 pertencer ao intervalo, a função aqui já não é positiva, mas a função é igual a zero, é nula. Então, eu faço uma reunião. Faço aqui uma reunião com intervalo aberto, que parte do que parte aqui do 2, certo? Coloco aqui 2, e assim se vai até o mais infinito. Coloco aqui mais infinito também em aberto. Então, feito isso aqui, eu já tenho aqui expresso o meu resultado. Mas nesta situação, eu estou a dizer que o quê? Estou a dizer que a minha f de x, por exemplo, é maior que zero. Certo? A minha f de x é maior que zero, ou eu poderia dizer que é positivo aqui nesse intervalo. Agora, um outro terceiro intervalo que eu tenho aqui, para poder dizer qual é o sinal da função neste intervalo, é este intervalo daqui de baixo. Neste intervalo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a minha função negativa. A minha função ela é negativa. Logo, eu posso claramente dizer o seguinte, que a minha f de x é menor em relação a zero em que intervalo? Intervalo aberto de menos 2 até 2, neste intervalo, certo? Então, neste intervalo eu tenho a minha função aqui, a minha função negativa. Então, este é a variação do sinal da nossa função aqui de cima. Tá bom? Vamos agora para a resolução do exercício da linha F. A linha F ele pede para nós determinarmos a variação da função, ou seja, nós queremos dizer quando é que a nossa função ela cresce, em que intervalo a nossa função ela cresce. Então eu coloco aqui a linha G, e coloco, expresso aqui uma coisa idêntica a esta, e são dois intervalos distintos, certo? Então aqui eu vou expressar em quais intervalos. Observe que para que uma função seja crescente ou decrescente, o que é que eu tenho que olhar? Que o aumento de x tem que ser igual ao aumento de y, certo? Então, se o x aumenta, o y aumenta, a minha função disse crescente, ela cresce, certo? Mas, se acontece o caso contrário, se o x aumenta, aumento de x causa uma diminuição de y, então a minha função ela vai decrescer. A minha função ela decresce. É basicamente isso. Agora vamos aqui verificar. Observe aqui neste gráfico aqui. Observe que x aqui é menos 2, certo? Y é 0 aqui. Então, quando x é 0, y é quanto? Y é menos 4. Então, aqui há aumento de x, mas já uma redução de y. Logo, eu vou dizer que no intervalo que parte do menos infinito, certo? Em aberto, até quando? Até menos 4, certo? O intervalo tem que vir aqui, até menos 4 aqui. É como se eu tivesse dividido isso aqui em dois intervalos, certo? Então, até aqui, no menos 4, eu coloco aqui menos 4 em o quê? Em aberto, eu tenho a minha função o quê? A minha função sendo ela decrescente. Ela decresce. Mas, do intervalo aberto de menos 4 até o mais infinito, certo? Vamos perceber aqui o comportamento. Observe aqui, quando x é 0, aqui y é menos 4, certo? Começamos aqui. Mas quando x é 2, o y aqui é 0. Fazer que este valor está a aumentar. Quando x é 3, o y aqui é 5. O valor ainda continua a aumentar. Se nós formos a prolongar mais valores aqui, nós vamos perceber que há um aumento. Então, há um aumento de um, também há um aumento do outro. Logo, neste intervalo, eu tenho a minha função sendo ela crescente. Feito isso, eu já fiz o que eu fiz? Determinei a variação da minha função. Em qual intervalo ela é crescente, em qual intervalo ela é decrescente. Vamos agora no exercício da linha H. A linha G. No exercício da linha G. O exercício da linha G, ele pede a equação do eixo de simetria.
Então, a equação do eixo de simetria é basicamente o quê? Basicamente a reta que faz o quê? A reta que divide a função em duas partes iguais. E esta reta é quando o nosso x é o quê? Nosso x aqui é zero. Quando o nosso x é igual a zero, então esta é a equação do eixo de simetria. Logo eu coloco aqui, aqui seria f aqui e g aqui. Então, quando x é igual a zero, certo? Então, a linha H do nosso exercício, ele pede o quê? O sentido da concavidade, o sentido da concavidade do gráfico. O sentido da concavidade está voltada para cima. E a gente só olhar aqui, nós conseguimos perceber que o sentido é quando a parábola está voltada para cima. Então, a parábola voltada para cima, nós temos aqui o sentido. O gráfico voltado ou voltada para cima. E ponto final, certo? Então, vamos na linha I. A linha I, ele pede para nós determinarmos a expressão analítica da função, certo? Para nós determinarmos aqui a expressão analítica desta função, nós temos que perceber a seguinte ideia. Observe que uma função quadrática é do tipo f de x é igual a x² mais b vezes x mais c, onde a forma fatorada desta expressão pode ser escrita como sendo f de x é igual a que multiplica x menos x1 e tem x menos x2. Esta é a forma fatorada. Esta é a primeira maneira que eu posso usar para poder determinar a expressão analítica. Uma segunda forma aqui, deixa eu colocar uma seguinte forma aqui, é esta aqui. Eu posso simplesmente dizer o seguinte, que f de x é igual a, abre parênteses, eu coloco x aqui, x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Então, nesta segunda forma aqui, eu uso quando conheço aqui os vértices da parábola, mas não tenho os valores de x1 e x2. Mas nesta primeira expressão aqui, eu uso quando tenho os valores de x1, assim como quando eu tenho o valor de x2. Então, como eu conheço o valor de x1 e x2, eu vou usar aqui a primeira expressão. Nesse caso, eu tenho que x1 é igual a menos 2, x2 é igual a 2, e eu tenho um ponto que é chamado ordenada na origem, onde o meu gráfico intercepta o eixo de x. E o meu gráfico intercepta o eixo de x quando y é igual a menos. Aliás, quando o meu gráfico intercepta o eixo de y, e o meu gráfico intercepta o eixo de y quando y é igual a menos 4. Esta é a base que eu irei colocar aqui. Logo, o que eu estou a dizer é que a ordenada na origem, por exemplo, é um ponto em que 0 para x e y é menos 4. Eu vou usar toda esta ideia aqui para poder calcular a minha expressão analítica. Observe aqui comigo, acompanhar a solução. Então, eu usando aqui a primeira expressão, esta primeira expressão aqui, eu tenho aqui o valor de quê? Eu tenho o valor de x, mas não tenho o valor de a. Por eu não ter aqui o valor de a, o que é que eu faço? Eu vou dizer o seguinte, que a f de x vai ser igual... Qual é a minha f de x? A minha f de x é menos 4, certo? Então, por x, f de x é menos 4, eu escrevo basicamente aqui, menos 4 é igual... Quanto vale o valor de a? Eu desconheço, coloco a, abro parênteses. Quanto vale x? X vale 0, certo? X vale 0. Quando o y é menos 4. Então, eu coloco aqui 0. O valor de x1 é menos 2. x1 menos 2, menos vezes menos aqui da fórmula, é quanto? É 2. Fica mais 2. Abro parênteses aqui novamente. E o x vale 0. Então, x2 é quanto? x2 aqui é 2. x2 é 2. Então, coloco aqui menos 2. Fechou. Fecho parênteses. Logo, eu vou dizer basicamente o seguinte, que vou escrever, isso vai ser um menos 4, é igual ao quê? É igual ao valor de a, abro parênteses, 0 mais 2 é 2, 0 menos 2 é menos 2. Mais 2 vezes menos 2, a minha solução é menos 4, certo? Então, eu tenho aqui que isto é menos 4 é igual a menos 4 vezes a. Eu posso multiplicar toda a equação por menos 1. Multiplico por menos 1, então eu tenho a minha solução aqui igual a 4 é igual a 4 vezes a. Se eu for a dividir as duas partes da equação por 4, divido aqui por 4, divido este por este, então a vai ser igual a 1. Feito isso, eu já determinei aqui o valor de a. Então, por eu ter determinado aqui o valor de a, o que me resta simplesmente
elevar este valor de A e voltar a substituir aqui nesta equação aqui, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte aqui, f de x é igual a vale 1, abro parênteses, volto a colocar x mais 2, abro parênteses, abro, fecho, abro aqui, vai ser x menos 2, certo? Então, eu faço o quê? Aplico a propriedade distributiva. Este x multiplica com este, esse x volta a multiplicar com menos 2, e aqui deste lado multiplica com este, e este multiplica com este, certo? Eu faço isso aqui. Se eu fazer isto, o que eu obtenho como resultado? Eu tenho o seguinte, que a f de x vai ser igual a x quadrado menos 2x mais 2x menos, mais aqui vezes menos aqui, então vai resultar em menos 4. Então, como eu tenho dois termos simétricos aqui, menos 2x mais 2x, eu posso simplesmente simplificá-los. Logo, a minha f de x será igual a x quadrado menos 4. Esta aqui é a minha expressão analítica daquele gráfico, certo? Ou seja, é a expressão que faz resultar a existência do gráfico a qual nós estamos a fazer estudo. Mas como ter certeza que isto é verdade? Basta que a gente olhe aqui o ponto em que o gráfico interseta o eixo de y, que é menos 4, e basta que a gente olhe aqui o valor de x quadrado, o valor de a, certo? Feito isso aqui, resolvido com sucesso. Número 2 do exercício. Para resolver o número 2 do exercício, nós temos que primeiro identificar, estamos diante de uma inequação, que uma inequação quadrática. E como resolver uma inequação quadrática, nós já sabemos que para resolver uma inequação quadrática, temos que transformar, vou escrever aqui x quadrado menos 5x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero. Eu preciso o quê? Eu preciso reescrever a minha inequação aqui é uma equação. Como é que isso fica? Fica x quadrado menos 5x mais 4 tem que ser igual a zero. Mas por que eu só escrever a equação? A inequação é uma equação. Para que assim eu consiga determinar os zeros da minha função. Lembra-se que zeros são os valores que anulam o que? Anulam a equação, certo? Então eu quero determinar os valores que anulam, que nós chamamos de zeros da equação, certo? Então, eu tenho aqui, primeiro vou retirar os coeficientes. Eu sei dizer que o coeficiente de A é 1, aqui tem 1, e o coeficiente de B é menos 5, coloco aqui B é menos 5, e o coeficiente de C é 4, que é o termo independente. Logo, o meu trinômio aqui é delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o valor de C. Então, o que eu digo? Que o meu delta vai ser igual. Quanto vale B? B vale menos 5. Então, eu coloco menos 5 aqui ao quadrado, menos 4. Quanto vale o valor de A? 1. O valor de A é 1 vezes quanto vale o valor de C? O valor de C é 4 vezes 4. Então, eu tenho que o meu delta vai ser igual ao quê? Menos 5 ao quadrado é o mesmo que dizer menos 5 vezes menos 5, duas vezes. Então, menos vezes menos, isto é mais. 5 vezes 5, isto é 25, mais 25, ou simplesmente 25. Então, esta é a ideia básica aqui. Logo, eu vou dizer que 5 ao quadrado é 25, menos aqui vai manter menos 4 vezes 1, aqui vai resultar em menos 4, menos 4 vezes 4 vai resultar em menos 16. Logo, 25 menos 16, aqui o meu delta vai ser igual a 9. Agora, o que eu faço? Eu tenho que determinar os valores de x1, que são as minhas raízes, certo? Então, eu coloco aqui menos b mais raiz quadrada de delta vezes 2 vezes o valor de a. Isso vai ser igual. Então, eu coloco menos b, aqui b é menos 5, certo? Então, vai ser positivo. Logo, fica 5 aqui, mais raiz quadrada de 9. Então, 2 vezes o valor de A, Então, eu coloco 2 vezes 1. Isso vai ser igual a 5, mais 3 sobre 2. Isso vai ser igual a 8 sobre 2. Isso vai ser igual a 4. Feito. Então, eu quero aqui o valor de x2. O valor de x2 vai ser igual a menos b, menos raiz quadrada de delta, 2 vezes o valor de A.
Então, eu sei de antemão que o B é negativo, então aqui fica positivo. Raiz quadrada de delta é 3, fica menos 3, então fica aqui 2. Isso vai ser igual a 5 menos 3 é 2 sobre 2. Isso aqui é 1. Então, eu já tenho que x1, x2 é igual a 4 e 1. Eu vou agora fazer o que? Esboçar. A terceira coisa é esboçar o que? Esboçar a minha função. Eu tenho que esboçar esta função aqui, certo? Então, fica aqui. Observe que o valor de A aqui é maior que 1, é maior que 0. Então, por ser maior que 0, A maior que 0, a minha parábola tem a concavidade voltada para cima. Logo, eu digo basicamente que a minha parábola vai ser algo do gênero assim, certo? Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 4. Agora, eu já tenho aqui o meu gráfico esboçado. O que eu preciso fazer? Eu preciso responder a esta pergunta aqui. Eu tenho que voltar a responder a esta pergunta, porque o que nos interessa não é esta equação, não. Esta equação foi um meio que nós usamos para poder chegar a esta ideia aqui, certo? O que nos interessa é responder, por isso que o exercício pede para nós resolvermos a equação. Então, como é que nós fazemos isso? Basicamente, nós fazemos o seguinte. Observe que ele pede valores maiores ou iguais a zero. Então, valores que tornam a função positiva, estou a dizer que é positivo quando está em cima do eixo x, aqui neste intervalo. Então, nesses dois intervalos, eu tenho a minha função aqui, a minha função positiva aqui neste intervalo, todo este intervalo aqui, do menos infinito até o mais infinito aqui. Agora, quando o meu gráfico está aqui abaixo do eixo de x, a minha função é o quê? A minha função é negativa. Agora, eu digo basicamente, já tenho resposta suficiente, mas tem um ponto. Aqui é maior e também tem igualdade, certo? O que está a dizer aqui é tem quando é que é maior em relação a zero ou quando é que é igual a zero. Então, são duas respostas que eu tenho que dar. Logo, eu coloco uma bolinha pintada aqui nesses dois pontos. Eu coloco uma bolinha pintada para dizer que 1 e 4 fazem parte da minha resposta. Simplesmente eu digo que x pertence a um intervalo aberto porque parte aqui do menos infinito. Coloco aqui aberto aqui do menos infinito. Até quando? Até 1, certo? Então, coloco aqui 1, fecho no intervalo. Eu fecho para dizer que 1 faz parte da minha solução. Eu faço uma reunião desses dois conjuntos. Reunião com intervalo o quê? Intervalo fechado. Para dizer que 4 também faz parte do meu intervalo, faz parte da minha resposta. Então, coloco 4 aqui até o mais infinito e fica aberto. Esta é a solução da minha equação, certo? Por quê? Porque 1 e 4 são valores que fazem com que a equação seja igual a zero. Só isso, certo? Enquanto que neste intervalo até aqui, deste lado até aqui, assim, antes de 1, a minha função ela somente é positiva, certo? Não muda. Então, basicamente, a número 2 é resolvido com sucesso. Vamos resolver um número 3. Tem aqui um número 3 em que nós temos esta função f de x e a função g de x. Uma função é exponencial e a outra função é logarítmica. Então, vamos resolver essas duas equações aqui. A linha A pede para nós fazermos a representação desta função e esta função no mesmo sistema cartesiano, certo? O que nós temos que fazer para representar essas funções? Temos que determinar primeiro os valores de y, certo? Eu tenho aqui os valores de x. Os valores de x eles podem ser qualquer valor. E tem os valores de y aqui, certo? Agora, os valores de x, vamos supor que eu coloque aqui em menos 1, coloque 0, coloco 1 e coloco 2. Basicamente isso. Vamos agora determinar os valores de y. Então, nós estamos a ter aqui 2 elevado. No lugar de x aqui, eu vou colocar aqui o menos 1. Então, eu tenho menos 1 elevado a menos 1 mais 1. Esta situação é uma situação em que eu tenho uma potência cujo o expoente aqui é negativo. Nessa situação, eu aplico a seguinte propriedade. Se A está elevado a menos n, eu posso escrever como inversa dessa potência aqui. Então, isso fica 1 sobre A elevado a n. Basicamente isso. Então, eu estou a dizer o seguinte aqui, que 1 sobre 2 elevado a 1 mais 1. Isso vai ser igual. 2 elevado a 1 é 2. 1 sobre 2 mais 1, eu posso dizer que isto é igual a 3 sobre 2, certo? Então, fica aqui 3 sobre 2. Já está.
Então, tem a seguinte situação em que 2 elevado ao valor de x, no x nós colocamos aqui o zero, então fica 2 elevado a zero mais 1. Todo número a elevado a zero é sempre igual a 1. Então, 1 mais 1, isto é 2. Coloco aqui 2. Agora, 2 elevado a 1 mais 1, isto vai ser igual a 3. Coloco aqui 3. 2 elevado a 2 mais 1 vai ser igual a 5. Coloco aqui 5. Então, eu já tenho os valores suficientes para poder representar o meu gráfico de f de x. Para a nossa função g de x, como é que fica a representação? Antes, nós temos que tirar os valores de x, certo? E os valores de y. Observe que a condição de existência x mais 1 tem que ser maior que 0. Então, observe que se x, por exemplo, for igual a 0, eu disser que x é 0 mais 1 maior que 0, 1 é maior que 0, certo? Então, a minha condição se satisfaz. Eu coloco 0 aqui. Agora, vamos à resolução. Observe que logaritmo de 0 mais 1 na base 2 é igual ao quê? A logaritmo de 1 na base 2. Que isto aqui é basicamente igual a 0. Então, quando meu x é 0, meu y é 0. Eu tenho outra situação em que x é 1, por exemplo. Logaritmo de 1 mais 1 na base 2. O que eu estou fazendo simplesmente, nos valores de x que eu estou a determinar aqui, eu vou substituindo aqui onde tem este x, certo? Então, eu tenho aqui 1 mais 1, 2, fica logaritmo de 2 na base 2, que isto é basicamente igual a 1, pela consequência da definição. Então, aqui é 1. Quando o meu x é, por exemplo, vamos usar 3. Quando o meu x é 3, eu tenho logaritmo de 3 mais 1 na base 2. Isto é, 3 mais 1 é 4, fica logaritmo de 4 na base 2. Que isto vai ser igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Pela definição dos logaritmos, certo? Então, aqui fica igual a 2. Quando meu x é 7, por exemplo, eu tenho logaritmo de 7 mais 1 na base 2. O que eu tenho? 7 mais 1 é 8. Fica logaritmo de 8 na base 2. Então, aqui é igual a 3. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, fica aqui 3. Feito isso, já tenho aqui os valores, né? Já tenho os valores de x e de y para as duas funções. Então, já posso aqui colocar o meu sistema cartesiano. Vai ter essa aparência aqui, o meu sistema cartesiano. E coloco aqui também. Então, aqui é x, aqui é y. Aqui é 0, certo? Vamos nos valores de f de x. Para f de x, eu tenho aqui, por exemplo, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6. Aqui fica 1 positivo, aqui fica 2 positivo, fica 3 positivo, fica 4 positivo, fica 5 positivo, fica 6 positivo, fica 7. Aqui eu tenho os valores de menos 1, tenho os valores de menos 2, tenho aqui os valores de menos 3, certo? Então, vamos aqui expulsar os gráficos. O gráfico de f de x, quando x é menos 1 aqui, eu tenho que a minha função, o meu y é 3 sobre 2. Então, fica aqui menos 1, 3 sobre 2 já é um tipo estar aqui, assim. Fica desse gênero. Vamos supor que esteja aqui. Quando o meu x é 0, o meu y é 2. Fica aqui. Quando o meu x é 1, o meu y é 3. Quando o meu x é 1, o meu y é 3. Fica aqui desse gênero aqui. Quando o meu x é 2, o meu y é 5. Fica 2, 5 aqui, assim, neste lugar. Certo? Então, fica aqui. Então, eu vou esboçar o meu gráfico. O meu gráfico vai ter esta aparência. Ele vai passar daqui, e assim se vai. Basicamente isto aqui, certo? Basicamente isto aqui. E assim se vai. Vai se aproximar de 1, certo? Depois eu vou explicar por quê. Porque tem um número que pede para nós resolvermos x. Agora, o g de x, como é que fica? G de x, observe aqui. 0 para x e 0 para y. Então, o gráfico vai passar daqui deste ponto, certo? Então, 1 para x, 1 para y. 1 aqui, aqui assim. Então, 3 para x, 2 para y, 3 para x, y aqui, 2. Vai ser idêntico aqui assim. E 7 para x e 3 para y, 3 aqui, y. Vamos já ter 7, 7 aqui. O ponto vai estar basicamente aqui assim. Então, eu já tenho aqui o que? O caminho para poder esboçar o meu gráfico, certo? Da minha função logarítmica. Então, o gráfico, ele passa daqui, nesses pontos, tem esta ideia aqui, certo? Vamos lá.
tem esta ideia aqui e vem faz isso. Esta é a ideia. Então eu tenho aqui g de x e tenho a minha função f de x, certo? Então eu já tenho aqui os meus dois gráficos esboçados. A linha B e a linha C, o que pede? Determina a equação da assíntota horizontal para o f de x, que era a assíntota horizontal, e g de x, que era uma assíntota vertical. Como é que nós fazemos? Vamos observar, para responder as duas perguntas, eu tenho aqui B e C, é bem simples. Vamos primeiro observar, fazer análise aqui deste gráfico, certo? E fazer análise deste gráfico aqui. Então, vamos lá. Neste gráfico aqui, observe uma coisa só. Observe que quando o meu y é igual a 1, eu tenho uma reta aqui horizontal. Concordam comigo? Tá. Então, nesta reta horizontal aqui, é onde está a minha assíntota horizontal. Por quê? Porque o gráfico, este gráfico, tem a tendência de se aproximar. Ele vai se aproximar aqui, mas ele não vai tocar. Então, por isso eu vou ter que o meu y é igual a 1. Esta é a minha assíntota horizontal, quando y é igual a 1. Certo? Agora, vamos agora no gráfico de g de x, este gráfico aqui. O que acontece? Observe aqui que eu tenho uma assíntota vertical quando o quê? Quando passa uma reta aqui por este ponto, certo? Quando passa uma reta por esse ponto, eu tenho aqui o meu gráfico, este gráfico, a tendência de se aproximar deste ponto, mas ele não toca, ele se aproxima. Somente ele vai se aproximar, tende a esta reta, mas ele não toca. Logo, isto acontece quando o quê? Quando o meu x para a linha C seja igual a 1. Então, esta é a minha assíntota horizontal e esta é a minha assíntota vertical. É basicamente. Observe aqui nesta representação, certo? Que é basicamente o que eu acabei de explicar. Observe se nós colocamos o y igual a 1, certo? Eu tenho esta minha reta aqui, certo? Vocês conseguem visualizar. Se eu for aumentar aqui, vocês vão perceber claramente que a tendência é de este gráfico aqui tocar esta reta, mas não toca, certo? Sempre que eu for aumentar, nós vamos perceber claramente que ele tende a tocar, mas não toca, certo? Assim acontece também se eu disser, por exemplo, x igual a menos 1, por exemplo. Então, eu tenho aqui a minha reta vertical, certo? Tenho esta minha cinta vertical. Também a equação logarítmica, a função logarítmica, essa função aqui, tem a tendência do quê? De tocar, mas não toca. Ele vai se aproximando, mas não toca, certo? Então, é basicamente isso aqui que está acontecendo. Então, nós já temos aqui o nosso logaritmo reescrito, certo? O que nós vamos fazer aqui? Se é para nós desenvolver aplicando as propriedades do logaritmo, nós sabemos de antemão que nós podemos simplesmente aplicar aqui duas ideias básicas. Por exemplo, nós temos logaritmo de m elevado a n na base a. Isto é igual ao quê? Este n aqui passa a multiplicar o logaritmo de m na base a. Esta é a primeira ideia, que nós chamamos de potência de um logaritmo, certo? Então, a segunda ideia é uma consequência da definição dos logaritmos. Se eu tiver logaritmo de a na base a, isto aqui, pela consequência da definição, é simplesmente igual a 1. Por quê? Porque logaritmo de a na base a é igual a x, certo? Então, a elevado a x tem que ser igual a a. Eu sei dizer que a tem um expoente 1, isso aqui não se escreve. Por isso, ser uma equação exponencial, eu posso dizer que x é igual a 1, certo? Então, por isso que isto aqui é verdade. Agora, vamos aqui aplicar essas ideias básicas. Eu vou simplesmente colocar aqui. Então, eu vou escrever o primeiro logaritmo de a na base b é igual ao quê? Eu tenho aqui 2. Aplico a divisão de potência de logaritmo. Fica aqui 1/2 vezes 2, este 2, vezes logaritmo de b na base b, certo? Isto vai ser igual ao que? A logaritmo de a na base b, certo? Então, eu tenho aqui 1 vezes 2 vai ser igual a 2 sobre 2, que multiplica logaritmo de b na base b, esta ideia básica aqui. Então, isto é igual a 1. Eu tenho aqui logaritmo
de A na base B. 2 dividido 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Que simplesmente é a mesma coisa que dizer isto é igual a logaritmo de A na base B. Então, como que iríamos demonstrar? Feito isso, você calcula, você fatura os outros valores. Vamos à solução do número 5. Vamos fazer uma análise aqui no exercício do número 5. Observe que nós temos esta figura abaixo aqui. Esta figura é um triângulo retângulo, certo? Representa um triângulo retângulo com o lado AB sendo igual ao lado BF. Então, se eu tenho este lado e este lado sendo iguais, eu estou diante de um triângulo retângulo isósceles, certo? Então, eu vou reescrever o triângulo. Então, eu já tenho aqui o meu triângulo reescrito, certo? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto F. E eu sei dizer que o ponto AB, o segmento AB, é igual ao segmento BF, certo? Então, tem as mesmas medidas, por isso eu tenho x aqui, certo? A linha A pede para nós determinarmos a medida de... Então, o que nós fazemos simplesmente, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, certo? Nós sabemos que hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, isso é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu tenho que a hipotenusa é o lado maior e também posso simplesmente indicar como sendo o lado oposto a um ângulo de 90 graus. Então, vai ser 6 vezes raiz de 2, tudo elevado ao expoente de 2, é igual aqui um dos catetos de x quadrado mais x quadrado. Agora, observe o seguinte, que nesta situação aqui, o expoente de 2 é válido para 6 também como para raiz de 2. O que é que eu faço? Eu estou a dizer que 6 ao quadrado vezes raiz de 2 também ao quadrado tem que ser igual ao quê? X ao quadrado mais x ao quadrado, aqui tem 1, aqui tem 1. 1 mais 1 fica 2. Vou escrever aqui a parte da variável, que é x quadrado. Agora, eu tenho 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Raiz quadrada de 2 elevado a 2, isto eu posso simplesmente simplificar este expoente com este índice aqui, certo? Então, isto vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2. Isto vai ser igual a 2x quadrado. Eu posso agora dividir tudo isso aqui por 2, certo? Se eu divido este membro por 2 e divido este membro por 2, eu tenho a oportunidade de eliminar este aqui, elimino este aqui. Aplico o princípio de equivalência. Neste caso aqui, vou ter sendo 1 igual a 36, vai ser igual a x quadrado. Agora eu tenho x quadrado, eu preciso o quê? Achar a raiz quadrada dos dois membros, certo? Eu acho a raiz quadrada aqui e acho a raiz quadrada aqui. Então, isto vai ser igual a quanto x é igual a 6. Certo? Esta é a medida deste cateto, x aqui igual a 6 e isso aqui também igual a 6, que vai de encontro com a informação dada pelo exercício. Então, a linha B do nosso exercício quer que a gente determine a amplitude de alfa, ou seja, a medida deste ângulo aqui, alfa, este ângulo aqui. Então, nós sabemos que, observe agora o seguinte, nós temos que o lado aqui, BF, ele é oposto a este ângulo, certo? Assim como o lado aqui, AB, é adjacente a este ângulo. Nós já temos a medida da hipotenusa. Eu posso aplicar seno, bem como posso aplicar cosseno. Então, vamos supor que eu quero aplicar aqui o seno, certo? Então, se eu digo que seno do ângulo alfa é igual ao quê? É igual ao seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui neste caso é 6 sobre o que? 6 raiz quadrada de 2. Então, isto vai ser igual ao que? 6, eu posso simplificar este com este, porque o 6 no denominador está multiplicado por raiz de 2. Então, fica aqui igual a quanto? Igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Eu posso racionalizar isso aqui. Racionalizando, isso vai ser igual ao que? Vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2 que multiplica com seu fator racionalizante, que neste caso é raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Então, aqui fica a raiz quadrada de 2 no numerador, que divide o quê? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é o mesmo que dizer raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada do quê? Ou seja, 2 vezes 2 aqui, isso vai ser igual a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ou eu poderia dizer que é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado, que também é igual a 2. Aqui resulta em 2. Esta é a solução. Se eu quiser ainda ir mais adiante, vou dizer que isso é 0,7.
aproximadamente a 0,7. Então, já tenho aqui o valor de seno de alfa. Então, a linha C, ele diz, calcule o cosseno de alfa sabendo que seno de alfa é igual a 0,7. Então, basicamente, sabendo que o meu seno é 0,7, eu posso aplicar aqui uma identidade que todos nós conhecida, em que diz cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1, certo? Então, esta informação foi por nós aprendido e não é nenhuma novidade. Então, aplicando esta ideia aqui, o que eu tenho? Eu tenho que substituir os valores que eu tenho. Eu já tenho aqui o valor de 100, certo? Então, fica aqui cosseno ao quadrado de alfa mais o seno ao quadrado, que é 0,7 ao quadrado é igual a 1. Então, aqui fica cosseno ao quadrado de alfa mais 0,7 vezes 0,7 dá 0,49 é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual ao quê? 0,49 passa para o segundo membro, assume sinal negativo, fica 1 menos 0,49. Então, cosseno aqui ao quadrado de alfa vai ser igual ao quê? Aqui fica 0,51. Raiz quadrada disso aqui fica cosseno ao quadrado de alfa é igual a raiz quadrada de o quê? Já não é quadrado aqui, quadrado fica para este lado, fica 0,51. Isto é basicamente igual ao quê? A 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, que na mesma ideia, cosseno de alfa vai ser igual ao quê? Aproximadamente a 0,7. Então, nós podemos perceber claramente que a medida aqui nesse triângulo, aqui é 45 graus e aqui também é 45 graus, certo? Por quê? Porque se este é 90, então esses dois lados aqui são o quê? Tem a mesma medida. Se esses dois lados têm a mesma medida, é porque este ângulo e este ângulo todos medem 45 graus, certo? Porque raiz quadrada de 2 sobre 2 é o ângulo que mede 45 graus. Então, o exercício do número 6. Para saber o número de pessoas de um agregado familiar de determinado quarteirão, sim, foram inquiridas 25 famílias, esse número de família. Obteve-se os seguintes resultados. Os resultados são esses aqui que nós temos aqui. O que nós queremos aqui é, primeiro, construir uma tabela de frequências, certo? Absoluta, relativa e percentual. Nós vamos construir essa tabela. O que nós fazemos, simplesmente, é dizer o seguinte. Que nós temos as nossas variáveis, certo? Então, observe que aqui parte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós colocamos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Vamos fazer isto aqui. E nós colocamos 6 aqui. Então, nós temos aqui o que é a nossa frequência absoluta. Frequência absoluta, nós temos a nossa frequência relativa e nós temos a nossa frequência percentual, certo? Então, vamos a isso. Agora, observe aqui o seguinte, nós temos a seguinte informação aqui, que a frequência absoluta em estatística é o número de vezes que um determinado dado se repete, certo? É uma recolha de dados. Observe o seguinte aqui, o número 1 repete quantas vezes? Tem uma vez, duas vezes. Então, nós colocamos aqui 2. O número 2 quantas vezes repete? Tem uma vez, tem duas vezes, tem 3 vezes. Então, nós colocamos aqui 3. O número 3 quantas vezes repete? Uma vez, duas, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, nós colocamos aqui 5. O número 4 quantas vezes repete? Uma, duas, 3, 4 vezes. Então, nós colocamos aqui 4. E o número 5, quantas vezes repete? Repete uma vez, repete duas vezes, repete 3 vezes, 4, 5 vezes. Colocamos aqui 5. O número 6, quantas vezes repete? Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e 6 vezes. Então, nós colocamos aqui 6 vezes. E, para nós termos certeza que esta informação é verdadeira, o que nós temos que fazer aqui, calcularmos isso tudo aqui para que seja igual a 25. Então, vamos a isso. Aqui é 5, 10, 14, certo? Mais 6, 20, mais 5, 25. Então, a nossa informação é verdadeira. Por nossa informação ser verdadeira, nós temos aqui agora que determinar a frequência o quê? A frequência relativa. E como é que funciona a frequência relativa?
A frequência relativa funciona da seguinte forma. É a divisão entre um número de vezes de uma frequência absoluta de uma determinada variável e dividir pelo número total, certo? Da nossa amostra. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer 2 vezes que tem que dividir 25, certo? Esta é a ideia básica. E aqui é igual a 0,08. Se nós dividirmos aqui 3 por 25, resulta em 0,12. Se dividirmos aqui 5 por 25, resulta em 0,2. E aqui também voltamos a ver 0,2. Se dividirmos aqui 4 por 25, resulta em 0,16. Se dividirmos aqui 6 por 25, resulta em 0,24, certo? Então, a adição de todos esses valores tem que ser igual a 1. Esta é a ideia básica, certo? Então, vamos agora à frequência percentual. Nós levamos a frequência relativa e multiplicamos por 100. 0,08 multiplicamos isso aqui por 100%, certo? Então, multiplicando isso aqui por 100%, nós temos aqui 8%, aqui nós temos 12%, aqui nós temos 20%, aqui é 16%, aqui é 20% e aqui é 24%. Então, a soma de toda esta informação aqui tem que ser igual a 100%, certo? Então, você depois pode calcular isso aqui num lugar separado e tirar a certeza do que eu estou a informar. A linha B do nosso exercício pede para nós determinar, primeiro, a média de pessoas por agregado familiar. Como é que nós podemos determinar a média aqui usando esta informação que nós temos aqui? Observe que, primeiro, pede para nós determinarmos a média. Qual é a média? Simplesmente vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o quê? 2 vezes 1, certo? A frequência absoluta vezes a variável. Então, fica 2 vezes 1 mais a frequência absoluta vezes a variável. 3 vezes 2 mais a frequência absoluta vezes a variável. 5 vezes 3 mais a frequência absoluta vezes a variável. 4 vezes 4 mais a frequência absoluta vezes a variável. 5 vezes 5 mais a frequência absoluta vezes a variável. 6 vezes 6. Tudo isto tem que dividir pelo número total, que neste caso é 25. Então, fica aqui, divide por 25. Agora, feito isso, se nós formos operar toda esta situação aqui, isto é igual a 100, certo? Então, isto vai ser igual a 100 que divide 25 e resulta em 4. Esta é a média de pessoas por agregado familiar. Vamos agora responder o número 2. O número 2, o que nos pede? A mediana de pessoas por agregado familiar. O que nós fazemos para calcular a mediana praticamente é o valor médio, uma distribuição, certo? Então, vamos ter que organizar toda esta distribuição aqui de uma forma crescente ou decrescente, certo? Então, o que nós fazemos aqui, vamos fazer o seguinte. 1 está repetido 2 vezes. Vamos usar esse espaço aqui. Temos 1, 1. 2 está repetido 3 vezes. 2, 2, 2. 3 está repetido 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 4 está repetido 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 5 está repetido 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 6 está repetido 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos parar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2, 1, 2. E o dado médio aqui é 4. Então, a mediana M é igual a 4, certo? Então, vamos aqui no terceiro caso. O que pede o terceiro caso? O terceiro caso pede para nós determinarmos aqui a moda, certo? A moda é o quê? Moda é o que está na moda. Uma coisa que todo mundo faz, uma coisa que todo mundo... Vamos supor que é uma camisa que todo mundo usa. Então, qual é o valor que mais se repete aqui nesta distribuição aqui? Observe que o valor que mais se repete é 6. Então, o número de agregado com mais, o número de família com mais agregado familiar é 6. Então, coloco aqui 6. Esta é a moda na minha distribuição aqui estatística, certo? Então, a linha C, para responder a linha C, ele diz
Qual é a população em estudo? Certo? A população em estudo. Eu volto simplesmente aqui no meu problema. Diz que para saber o número de pessoas por agregado familiar de determinado quarteirão foram incluídas 25 famílias. A população em estudo é agregado familiar. Certo? Então, a linha D, identifique a amostra da população. Então, a amostra da população, qual é a amostra? Lá naquele quarteirão, eles foram tirar o quê? 25 famílias. Certo? O número da amostra, identifica a amostra da população, a amostra de nossa população, que são 25 famílias. Certo? E chegado aqui, você se torna craque em resolver um exame de 10ª classe. Quer mais conteúdos para este? Deixa nos comentários o que você achou. Deixa a resolução. Se você não se inscreveu, se inscreva, apoie o canal, partilhe esse conteúdo com seus friends, com seus colegas, com seus amigos, vizinhos, com todo mundo que você puder partilhar e ajude este canal a crescer.